De volta ao quadro Acervo, e hoje você vai acompanhar uma coleção bem interessante, o acervo do professor Wilson Serain sobre Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião. São mais de 500 itens bem interessantes. No quadro Acervo de hoje você vai conhecer uma das maiores coleções sobre Luiz Gonzaga no Norte e Nordeste. Trata-se do acervo particular do professor Wilson Serain. São mais de 500 relíquias, dentre elas discos de vinis, discos de cera, CDs, cordéis e muito mais. Professor, como começou e quando começou o seu fascínio por Luiz Gonzaga? Ivanildo, isso veio desde criança, né? Minha mãe e meu pai são nordestinos, a gente morava no Rio de Janeiro, mas sempre gostava, a gente ouvia muito, né? A gente ia para a Feira de São Cristóvão, meu pai gostava também de ouvir e ficou na memória, né? Então, e quando foi na juventude, né? Quando eu tinha 17, 18 anos, eu ganhei um disco, o primeiro disco que eu ganhei foi um disco do Luiz Gonzaga, né? E o tempo foi passando, eu tive o prazer de ser convidado por um grande amigo, ainda hoje é nosso grande amigo, Hélio Paiva, né? Professor Hélio Paiva, você deve conhecer o professor Hélio Paiva. E ele me convidou para, em 87, nós visitarmos Serrita, Pernambuco, onde acontece todo terceiro domingo de julho a Missa do Vaqueiro, que foi criada pelo Luiz Gonzaga em homenagem ao seu primo, Raimundo Jacó, que foi assassinado. E nós fomos, eu, o Hélio e o Carlinho, né, que hoje é professor lá em Brasília, fomos e assistimos a última missa do Vaqueiro cantada por Gonzaga, né? Então, quando eu vi aquele espetáculo, né, que é a Missa do Vaqueiro lá no sertão de Pernambuco, eu fiquei fascinado, né? Então, de lá para cá, a gente veio, logo também depois de casado, a gente começou a adquirir, né, material, livros, começou a ler, aparecendo com disso, a gente comprando vinil e transformou-se nesse acervo hoje, né? Esse mini museu, né, do Luiz Gonzaga que nós temos aqui em casa. Você prefere ouvir os CDs ou mesmo os discos aí de cera na sua radiola? Não, a gente ouve, nós temos que ouvir, né, tudo para poder conhecer, né? Porque mesmo a gente que está trabalhando com o Gonzaga já há mais de 15 anos, né? A gente não ouviu tudo. Tem hora que a gente ouve uma música, oxe, isso aqui o Gonzaga gravou essa música, né? Como você acabou de ouvir ainda agora, né? Para não dizer que não falei das flores, né? Ele gravou. Então a gente tem que estar ouvindo os vinis, ouve os CDs, né? No carro, a gente está andando, está ouvindo. Houve agora uma remasterização de diversas músicas, dezenas de músicas dele pelo selo Revivendo, da década de 40 e década de 50. Então nós temos que ficar ouvindo para poder a gente conhecer mais, se aprofundar mais na obra do velho Lua, né? O homem que nasceu em 13 de dezembro de 1912, que morreu quando, professor, e onde, e qual foi a doença? O Luiz Gonzaga nasceu dia 13 de dezembro de 1912 em Exu, né? Na fazenda Caiçara, né? À beira do Riacho da Brígida. E tem esse nome, Luiz, né? Devido ao dia 13, né? Que é o dia de Santa Luzia, né? Que é o dia do seu nascimento. E aí, quando botou Luiz, né, o padre pediu, né, que botasse Gonzaga para dar o nome do santo todo, Luiz Gonzaga. De quê? Botaram do nascimento porque ele nasceu no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Luiz Gonzaga do Nascimento, dia 13 de dezembro de 1912. É o único da família dele, de 9 irmãos, ele é o segundo de 9 irmãos, que tem um nome diferente. Todos os outros são Januário dos Santos, né? E ele não, Gonzaga do Nascimento, que não tem nada a ver com a família. Então já nasceu diferenciado esse rapaz, né? E ele faleceu dia 2 de novembro de 1989, né? Vítima de câncer, né? Osteoporose e câncer de próstata, né? No hospital em Recife, Pernambuco, né? E foi aquela comoção nacional que você deve ter assistido na televisão, na imprensa, tá, as revistas que nós temos no nosso acervo aí que mostram, foi a comoção enorme em todo o povo brasileiro com a morte do ícone, né, da cultura nordestina, né? A produção do Gonzaga, eu acho que nem no museu dele tem toda, porque é realmente uma coisa fantástica. Vinis, né, 78 rotações, ele gravou 125, né?
mesmo com todo o trabalho de coleta que nós temos, chegamos a 50 ainda aqui na nossa coleção, né? Tem quase uns 70 vinis, né? Entre long plays e compactos, e tem 4 raridades, né? Nós temos 2 aqui na coleção, que é os de 45 rotações. O Luiz Gonzaga é o artista mais biografado do Brasil, né? Não tem outro artista que tenha tanta biografia. Você deve ter visto aí, as imagens mostrarão, né? A quantidade de livros que nós... Os livros mesmo, né? Não existiu nenhum artista brasileiro que tivesse tantos estudos e biografias quanto o Luiz Gonzaga. E nós temos tese de doutorado, dissertação de mestrado, tudo em cima da obra desse homem, né? Então realmente não dá para mensurar muito com precisão, nenhum livro traz com precisão a obra do Luiz Gonzaga por completo, porque realmente foi muito grande. Mais de 600 músicas compostas, né? Mais de 1000 gravadas. Então realmente é um acervo fantástico. Não é à toa que ele ganhou o prêmio da RCA Victor, né? O Nipper de ouro, né? O Nipper é aquele cachorrinho da RCA, né? Que fica ouvindo o gramofone. Nos Estados Unidos, na mesma época, o Luiz Gonzaga ganhou o Elvis Presley, né? Pelo conjunto da obra. Então realmente é muito difícil você mensurar de fato, né, a quantidade de material relativo a Gonzaga, né? Além de você, tem outra pessoa aqui que é muito apaixonado por ele, que é o João Cláudio Moreno, que inclusive imita ele com uma perfeição muito grande. Você já viu o João Cláudio em cena? Já. O João Cláudio é amigo da gente, né? Tivemos a oportunidade de fazermos algumas boemias juntos, né? E alguns amigos de São Paulo, que são estudiosos também do Gonzaga, né? Conseguimos nos reunir uma vez aqui em Teresina com a Assis Ângelo, né? Que é um grande biógrafo do Luiz Gonzaga, né? O Zósimo Tavares, né? O João Cláudio. Fizemos uma brincadeira e ele imitou na mesa de bar, conversamos muito tempo com ele e realmente também tem um acervo bastante considerável, né? Como imitador não existe nenhum parecido, né? Então realmente até nas missas do Vaqueiro, as missas que tiveram anteriormente, agora alguns anos atrás, quem estava fazendo a missa não era o Gonzaga, mas era o João Cláudio, né? Junto com Quinteto Violado e diversos outros artistas. Realmente como imitador eu acho que é o único no Brasil que se aproxima mais do Gonzaga, é o João Cláudio. Realmente ele está de parabéns, é um trabalho espetacular que ele faz. Se depender de você, essa memória do Luiz Gonzaga, do seu acervo, já vai ser preservada, já que toda essa paixão está sendo transmitida para o filho, né? É claro, o Wilson Neto aqui, o meu filho caçula também é apaixonado pela obra do velho Luiz Gonzaga, né? Eu espero, né? Quando eu for encontrar com o velho Luiz Gonzaga lá em cima, espero muitos anos daqui, né? Também muitos anos para frente, que o Wilson Neto, né, não faça como a maioria das pessoas, né, desfaça o trabalho que o pai fez durante uma vida, né? O que você gosta de ouvir do Luiz Gonzaga? Qual a música preferida? Asa Branca, A Avó da Asa Branca e Respeita Januário. Professor, e é fácil manter tudo isso preservado, com qualidade, limpinho sempre? Não é fácil, porque quando a gente fala, quando alguém chega aqui, quando vê a tua obra, o teu acervo, você abre, né, uma portinha apenas, poxa, só isso. Quando você vai tirando, você vai vendo a quantidade de itens, porque são itens pequenos, então é fácil preservar a embalagem, né, tudo você viu, é tudo dentro do saco plástico para preservar, né, da poeira, do desgaste do tempo. Nós temos revista de 1952, né, essa revista O Cruzeiro. Nós temos disco de 1942, né, 1943. Tem o original Asa Branca, você ouviu tocando aí, 1947, né? Então isso aí tem que ter acondicionamento próprio para que preserve a peça, né? São peças raríssimas. Asa Branca é a segunda música de referência, né, nacional, né? A primeira é a Aquarela Brasileira, né, de Ari Barroso, e a segunda vem Asa Branca. E realmente é o hino, né, do sertanejo, né, mostrando de forma poética, de uma poesia fantástica, né? Quando o verde dos teus olhos, né, se espalhar na plantação. Então é uma veia poética muito bonita e que mostra a realidade, né, desde a época do Luiz Gonzaga, da década de 40 até hoje, né, a realidade do sertanejo aqui do nosso Piauí, do sertão do modo geral do nordestino. Então não tem outra música, né, como maior referência, né, como Asa Branca. Tanto é que o Luiz Gonzaga, quando foi arguido sobre as 3 músicas que ele cantaria, né, que ele gostaria de ser lembrado, ele citou Asa Branca, né, Respeita Januário, né, que é a homenagem ao pai dele, que é a referência maior musical dele, e Triste Partida de Patativa do Assaré. Ele aprendeu com o pai, vendo o pai consertar folha desde os 8 anos, 9 anos, já estava se apresentando em casa, né, lá da região de Exu mesmo, com o pai. E eu vendo o pai tocar e consertar os fólios, que era um consertador de sanfona da época, ele começou a aprender, né? E largou a sanfona porque pegou uma bela de uma surra, né? Se apaixonou pela cabrocha.
E o pai da Cabrocha não deixou ele namorar, porque ele é um sanfoneirozinho velho, né? De pé de serra. E ele peitou o velho numa feira, né? E a velha Santana, a mãe dele, né? Ana Batista dos Santos, né? O nome iluminado, né? Santana, né? Deu uma surra nele violenta, né? Por conta dessa peitada que ele deu no pai da moça. E o pai dele, que nunca tinha batido nele, sempre protegia, né? Mandou que a Santana soltasse. Solta, Santana. O Luiz, quando soltou, o velho emendou também, né? Deu outra surra nele. Foram 2 surras seguidas. E ele se zangou, foi para o mato, né? E de lá ele foi para Fortaleza e foi para a polícia, né? Pro exército brasileiro, quer dizer. E lá ele parou de tocar sanfona e tocava corneta, né? Era o bico de aço, né? Chamado, né? E como soldado passou 9 anos como militar, né? E depois ele saiu. Quando saiu, né, comprou uma sanfona e foi pro Mangue, né, no Rio de Janeiro, tocar nos mangues, nos bares, na região de Baixo Meletrício do Rio de Janeiro. E nessa brincadeira começou a tocar só valsas, polcas, essas coisas que da época, né? Quando chegou um grupo de cearenses, incluindo, né, o Armando Falcão, que era foi ministro da Justiça no regime militar, ele era estudante na época, e pediu para que ele tocasse alguma coisa do sertão, né, do Nordeste. Ele disse que não sabia tocar mais nada, né? Mas foi para casa e passou uns dias tocando e chegou no Mangue e tocou Vira e Mexe, que foi a primeira música que ele gravou em 1941, né? E quando olhou em volta, a casa estava cheia, né? Todo mundo, o prato estava cheio de dinheiro, né? Foi tocar nos programas de calouros essa música, onde ele sempre era reprovado no programa de calouro, né? Com as músicas de valsa, essas coisas. Quando tocou Vira e Mexe, sucesso, né? Foi diretamente contratado pelas emissoras de rádio, né? E em 41 ele gravou a primeira música, que foi Vira e Mexe. Um detalhe interessante, que não deixava ele cantar, né? Não aceitava que ele cantasse, que dizia que a voz dele era muito ruim, né? E ele insistiu, mas só foi botar a voz dele numa música chamada Dança Mariquinha em 1945. 4 anos após ele gravar o primeiro disco, foi que ele começou a cantar. Ele começou a cantar e você viu o que aconteceu.